Olá crianças, olá família! No vídeo de hoje vou explicar para vocês o roteiro da aula de matemática, as fichas de aprendizagem e as páginas de atividade do livro de matemática. Vamos lá? Aqui temos o nosso roteiro, tá? Eu peço a vocês que façam o seguinte: no primeiro momento, além de assistir a videoaula, o vídeo anterior de hoje, que eu explico a aula sobre subtração, para reforçar o conceito de subtração, eu peço para que vocês estejam revendo o slide 2 da aula de matemática, porém que vejam a partir da parte que eu explico a subtração. Como aqui, ó. Lembra do slide da Turma da Mônica, em que eu explico as duas operações matemáticas? Na aula passada eu pedi para que vocês revissem a parte da adição. Hoje eu peço para que vocês revejam o slide com a parte da subtração. E assistam também ao vídeo que tem dentro desse slide. Combinado? Continuando. Depois que vocês terminarem de assistir ao slide 2, vocês terão que fazer duas atividades nas fichas, tá? Todas as atividades propostas nas fichas são sobre a subtração, que é o assunto abordado na aula de hoje. Vamos lá? São duas fichas de aprendizagem em que temos algumas questões. Questão número 1. Observe a fruteira. Essa aqui é a fruteira que vocês terão que observar. Podem perceber o seguinte: ela é composta por duas fileiras, a de cima e a de baixo. E em cada fileira, em cada parte, ela tem uma quantidade diferente de frutas, de laranjas. E vocês terão duas perguntas para responder de acordo com essa quantidade. A. Quantas laranjas há na parte de cima da fruteira? Vai ter que observar, contar e responder. B. Quantas laranjas você vê na parte de baixo da fruteira? Observa a parte de baixo, conta para poder responder. Como as linhas estão curtinhas, só coloca um número que representa essa quantidade. A letra C é o seguinte. Vocês terão que riscar nesse quadro a quantidade de elementos indicadas aqui, Em cada fileira contém 8 elementos. E aí, esses números iniciais do quadro, eles indicam a quantidade que serão riscadas. O primeiro já foi feito, que é um exemplo, é um modelo. E vocês têm que seguir esse modelo para realizar a atividade. Observa a quantidade indicada, risca e façam a subtração. Aqui a primeira são 8 laranjas e está indicando para riscar 7. 7 laranjas foram riscadas. E sobrou uma laranja que não foi riscada. Então, transformando isso na nossa continha deitada, vamos organizar assim: 8, que é a quantidade total, menos, que é o sinal da subtração, 7, porque são essa quantidade que foi riscada. Igual, porque o igual ele indica que o resultado que vem a seguir é a diferença da subtração. 1. Então, a partir das outras fileiras, vocês vão ter que contar quantos elementos tem e colocar na primeira linha. O sinal de menos já está escrito, não precisa colocar. Vai ter que colocar a quantidade de elementos riscadas na segunda linha. Igual, não precisa escrever, já está aqui. E colocar o resultado final. É só vocês calcularem.
tá bom? Vamos passar para a próxima questão. Questão número 2. Quantos elementos sobraram em cada conjunto? Em cada fileira já tem a quantidade de elementos e também já está riscada a quantidade necessária. A subtração já está armada na conta deitada. Vocês só precisam colocar a resposta final. Então, observa cada fileira, quantos elementos tem em cada uma, quantos foram riscados, quantos que sobraram sem estar riscados, para vocês colocarem aqui, ó, na linha, nesse espaço. Questão número 3. Vocês vão continuar calculando a subtração, tá? E já está escrita aqui. Vocês só vão colocar a resposta final, ó, nesse espaço em branco vazio. Vou pegar um como exemplo para explicar para vocês poderem fazer tranquilamente. 6 menos 2. Então, a gente tem aí o minuendo, que é o número 6. É o número inicial que vai ter que ser subtraído. Menos 2. Esse é o subtraindo. É a quantidade que vai ter que ser tirada do número 6. Vamos lá? Olha aqui, o número 6. Vamos tirar 2. Vamos abaixar, ó. 1, 2. Então, 6 tira 2. Sobram quantos? 1, 2, 3, 4. Então, se eu já cheguei no resultado, eu anoto ele aqui. E é assim que vocês vão resolver as outras subtrações. Questão número 4. As subtrações já não estão mais deitadas, elas estão em pé. Cada uma delas está em pé. Então, vocês não vão precisar armar o cálculo, só vão precisar colocar a resposta. Vou pegar outro como exemplo. 8 menos 4. A organização de cada cálculo está organizado um número embaixo do outro. Como os valores são pequenos, são unidades, então está unidade embaixo de unidade. E o sinal de menos aqui, na frente do cálculo. Vamos pegar o 8 menos 4 como exemplo. 8 dedinhos. O 8 não vai poder continuar sendo 8. A gente vai ter que tirar 4 quantidades do número 8. Então vamos lá, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Tirei 4 do número 8 e sobrou quanto? 1, 2, 3, 4. Vai colocar o número 4 aqui e depois que vocês pensarem, calcularem e escreverem a resposta aqui, escreverem um número, vocês vão ter que procurar aqui nesse caça-palavras o nome desse número. Se a resposta foi 4, aqui vocês vão ter que procurar o nome 4. E vai ser assim com as outras questões. Calcula, encontra a diferença ou resto, que é como a gente chama a resposta na subtração, e procura o nome desse número aqui. Ó, faz bem caprichado, colorido, pinta as imagens, deixa bem caprichado no final, tá bom? Faça a atividade com atenção e caprichem, tá? Última questão, que é a questão número 5. Temos aqui 4 cálculos. Todos também são de subtração. Letra A, letra B, letra C e letra D. As contas deitadas já estão organizadas. Vocês só vão precisar colocar a resposta na linha. Mas vocês terão que armar e efetuar o cálculo. Olha aqui o quadrinho. O minuendo, que é o primeiro número que aparece, vai ter que ser escrito na primeira linha. O número que for unidade escreve no espaço da unidade. O número que representa a dezena escreve no espaço da dezena.
coloquem um sinal de menos na frente do quadrinho do cálculo. Olha mais uma vez a conta deitada e veja o segundo número. Ele é o subtraindo, que vai ser escrito, ó, na segunda linha. O número que representa a unidade escreve no espaço da unidade. O número que representa a dezena escreve no espaço da dezena. E aí vocês vão ter armado o cálculo, mas não vai ter terminado por aí. Vocês vão calcular, olha aqui, sempre começando pela casa de primeira ordem, o valor unidade, de cima para baixo, da direita para a esquerda. E aí vai. Achou o resultado da unidade? Coloca na última linha a resposta da unidade. Terminou de calcular a unidade? Passa para a segunda ordem, que é a dezena. Calcula de cima para baixo. Achou a resposta que representa a dezena? Coloca um número aqui. E aí vocês vão ter o resultado final do cálculo. E aí preencham aqui essa resposta na linha. Tá bom? Essas são as atividades das fichas. Após vocês realizarem as atividades da ficha, vocês terão as atividades do livro. As atividades do livro são 4 páginas. Página 194 e vai até a página 197. Essas páginas contêm atividades de revisão da adição. Na aula passada vocês praticaram e na aula de hoje vocês vão revisar, vão reforçar o conceito da adição também. Lembrando que o livro de matemática de vocês é a parte verde. Vou explicar para vocês a página 194. Lembra que tem uma turminha da Eleva no nosso livro? Então, tem 2 amigos dessa turminha, que são o Luquinha e o Torugo. Os dois estavam conversando com o jornaleiro do bairro, procurando saber como que funciona a entrega dos jornais na escola, nas casas dos vizinhos. E aí, o jornaleiro, ele desenhou uma parte do bairro que representa o trajeto que ele faz, as casas que ele visita, a escola, por onde ele passa, se ele passa em frente a uma farmácia, uma praça. Ele representou a rotina dele. E aí, cada xizinho representa a quantidade de jornal que ele vai entregando. Então, quando vocês terminarem de observar, vocês terão 3 itens para resolverem nessa página. O primeiro é, vocês vão imaginar, vai ter que pensar, que o jornaleiro, ele dá início à entrega na escola. Quer dizer que antes dele entregar o jornal no restante da vizinhança, o primeiro jornal que ele entrega é na escola. Então, vocês vão ter que fazer um caminho, tá? Com lápis colorido. Não se usa canetinha no livro. É lápis de cor. Pode ser da cor que vocês quiserem. Vocês vão traçar um caminho que ele poderá fazer para seguir, entregando nas casas, em todas as casas. Lembra que tem que começar pela escola. No segundo item, vocês têm que contar o X e dizer quantos jornais o jornaleiro entrega por dia. Lembrando, cada X representa a quantidade de jornal que é entregue. Terceiro item, quantos jornais o jornaleiro entrega em 2 dias? Se um dia ele entrega uma quantidade, quer dizer que no dia seguinte ele vai entregar a mesma quantidade. Então, vocês vão ter que juntar a quantidade de hoje e de amanhã da entrega deles. Vou dar um exemplo. Vamos supor que ele entrega 5 jornais no dia de hoje. E amanhã ele vai entregar mais 5 jornais. Então, eu vou adicionar uma quantidade com a outra. 5 mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
dá 10. Então, em 2 dias, ele entregaria 10 jornais. Esse foi um exemplo. É assim que vocês vão ter que pensar para responder. É claro que eu dei um exemplo, a quantidade não é essa. Para saber a quantidade, ó, vai ter que contar o X. Na página 195, a Nina é outra amiguinha da turma da Eleva. E ela contou os X que aparecem no mapa. Ela contou 2 vezes para saber quanto que ele entregava em 2 dias. Ela contou a primeira vez e contou a segunda vez. Agora, e vocês? Ela quer saber, e vocês? Como vocês pensaram para responder essa pergunta de contar o X? Cada um vai escrever da maneira que calculou. Então, é a resposta pessoal de vocês. Mas aqui embaixo a gente tem atividade 1. Complete as sequências numéricas abaixo. São 4 sequências, ó. 1, 2, 3, 4. E a sequência começa com 2 números. Vocês vão ter que continuar fazendo a contagem. Ó, o laranja começa pelo número 3. E do número 3 ele já pula para o número 6. Que sequência é essa? Vamos pensar, ó, número 3. Pega sua mãozinha e vai levantando cada dedinho até chegar no número 6. 3 na cabeça. 3, 4, 5, 6. Olha só, quantos dedinhos a gente teve que levantar para chegar no 6? 3 dedinhos. Então, do 6 vai ter que pular para qual número? Vai ter que levantar mais 3 dedinhos. 6, ó, 6 na cabeça. 7, 8, 9. Então, vocês vão ter que descobrir a sequência de cada questão. Nessa primeira, olha só, a gente vai contar de 3 em 3. E aí, temos o outro. Do 5, pulou pro 10. De quanto em quanto a gente vai estar contando aqui? Do 10 pulou para o 20. De quanto em quanto está fazendo a contagem da sequência? Do 2 pulou para o número 4. De quanto em quanto a gente está contando? Então, para cada sequência, vocês vão, ó, guarda um número da cabeça, continua contando no dedo para descobrir a quantidade de números que a gente vai contar nessas sequências. Já na página 196, está assim. Questão 2. Vamos calcular? Complete os diagramas abaixo. Então, vocês terão, ó, um diagrama aqui, outro diagrama aqui. Temos 3 números iniciais. Então, serão 3 adições que serão feitas. 10 mais 5, 9 mais 5 e 8 mais 5. Vocês vão calcular mentalmente, tá? Para que, depois que vocês fazerem a adição, no diagrama seguinte, fazer a subtração. Vai ter que pegar a resposta da adição e diminuir com menos 2. E escrever o resultado final em cada um desses círculos. Vou fazer um de exemplo. 10 mais 5. Como que a gente pode fazer isso? Ó, 10. 10 na cabeça, que é o maior número. O menor número, ó, a gente representa utilizando nossos dedos para facilitar. 10, continua a contagem. 11, 12, 13, 14, 15. Guarda o número 15 na cabeça. Guarda o número 15 na cabeça. Por quê? Depois que vocês fizerem a adição, vão ter que fazer a subtração, que é menos 2. Vai ter que tirar 2 números do número 15. Então, do 15, ó, 15, a gente volta uma casinha para trás. Lembra da reta numérica? Se a gente voltar uma casinha para trás, a gente vai ter o número 14. Tá, mas aí a gente só andou uma casinha para trás, 14. Tem que andar 2 casinhas para trás, porque vamos tirar 2 quantidades do número 15. Se a gente voltar mais uma casinha para trás, o que vai acontecer? 13. Então, 15 menos 2 vai dar
13. Então, essa vai ser a resposta que a gente vai escrever no círculo e vai resolver as outras questões assim também. No próximo diagrama, os números mudam. Já temos 7, 8 e 9. Para adicionar com mais 3. E depois vamos ter que pegar o resultado e tirar uma quantidade para escrever o resultado final. O esquema é o mesmo, só vai alterar os valores. Questão número 3. Complete os quadrados com adições calculando mentalmente. Temos, 2 quadros. Em pé, olha aqui, temos o sinal de mais, que são adições. Nos 2 quadrinhos, o primeiro quadrinho da primeira linha é o sinal de mais. E aqui, na primeira fileira, são os números que a gente inicia a contagem. Já os números aqui da primeira linha deitados é a quantidade que a gente vai ter que ir acrescentando. Tenho 7. 7 mais 5. Quanto que vai dar? Número 7. 7 na cabeça, acrescenta 5 na mão. 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, no quadrinho do lado do número 7, a gente já vai colocar a resposta que a gente encontrou. Mas não acaba por aí. Já descobrimos 7 mais 5, 12. Agora, vamos ter que continuar a contagem, 7 mais 5, 12. E vai acrescentando de 1 em 1. 12 mais 1. Aí o resultado vai ser quanto? 12, 12 na cabeça, 1 na mão. 12, 13. Vai passar para o quadrinho seguinte. E vai calculando, sempre acrescentando. Agora, amigos, o outro quadrinho vai ser o mesmo esquema. Vai pegar os números que estão na fileira em pé e vai adicionar com os números que estão deitados, na linha deitada, tá? Página 197, questão número 4. Veja as indicações e printe os números do quadro. Vou tampar aqui e vocês, não viram nada. Tem 3 itens aqui. O primeiro item é o seguinte, é a soma de 12 mais 12. Como que vocês vão fazer? 12 na cabeça. Vocês vão continuar contando nas mãos. Mas, tia Tayane, eu só tenho 10 dedos, eu não tenho 12, como é que eu faço? Vamos descobrir como que a gente faz o 12 utilizando nossos dedos? Olha aqui. 10. Acrescenta mais 2 dedinhos depois de desfazer o 10. Continua contando. 11, 12. Então, o 10 são 10 dedinhos. E depois a gente levanta, mais 2, que a gente sabe que é 12. Então, vamos fazer assim para fazer a contagem e descobrir a resposta, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Adicionamos 12 com mais 10, mas está faltando mais 2 quantidades para formar 12 mais 12. Paramos no número 22. 22 na cabeça, levanta 2 dedinhos, continua contando. 22, 23, 24. Então, conseguiu chegar ao resultado final. Vai ter que procurar o número 24 no quadrinho e pintar da cor que vocês quiserem. O item 2 e o item 3 também são somas, são adições.
vocês vão adicionar os valores e encontrar a resposta que vocês pensaram no quadro e pintar. No segundo item é 8 mais 8. Lembra? Um número na cabeça, o outro nas mãos e continua contando. E o item 3 é a soma de 7 mais 7. Faz o cálculo, ó. Um número na cabeça, outro número na mão, continua a contagem para chegar no resultado final. E aí, pinta. Já na última questão do livro, é a questão número 5. Temos aqui quadrinhos que estão bem parecidos com a reta numérica. Temos as setinhas de um quadrinho para o outro, indicando a quantidade que vai ser adicionada de um número para o outro. A quantidade de quanto em quanto, ó, que a gente vai estar contando. São 3 fileiras. A primeira é 22. Temos o mais 5. E aqui o espaço vazio. Então, a gente vai ter que continuar a contagem. 22 na cabeça, 5 na mão. Continua a contagem. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Descobriu o resultado? Coloca lá no quadrinho. E vai fazendo, completando essas sequências. Observa de um quadrinho para o outro quanto que vocês vão ter que acrescentar de quanto em quanto vai contar. Após a conclusão das fichas, das atividades do livro, de assistir as videoaulas, tia Tayane vai indicar a vocês o seguinte: que vocês acessem o site O Joguinho do Dino e vão, olha aqui, na aula passada vocês clicaram na adição para poder brincar. Na aula de hoje vocês vão clicar na subtração e brincar. Espero que vocês se divirtam, tá bom? Olha só, estou com saudade de vocês e muitos beijos. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá? Tchau, amigos, tchau, família, até a próxima aula.